Meus desconhecidos, estamos aqui começando o nosso canal TDA Diário. A ideia desse nosso canal é tentar divulgar e trocar algumas ideias sobre o universo do TDA. Vamos começar o nosso canal dizendo o mais simples. O que quer dizer TDA? Você sabe o que é TDA? De repente você só, como diz aquela música, só ouviu falar, não sabe do que se trata. O TDA, na verdade, é uma sigla para a palavra que é transtorno do déficit de atenção. E outra sigla brasileira que é comumente usada é o DDA, que é o distúrbio do déficit de atenção. Em suma, as duas nomenclaturas querem dizer a mesma coisa, que designam pessoas que têm congenitamente uma característica cerebral que faz com que as pessoas tenham uma falha grande na área da atenção, uma sobrecarga muito grande na área de impulsividade e também com um coadjuvante que seria na área de hiperatividade. Então as pessoas que são, eu vou chamar aqui de TDA, a partir de agora, para ficar mais fácil de entender, as pessoas que têm TDA, elas têm essas três características, em uma mais carregadamente do que a outra, ou as três juntas, mas sempre fatalmente a impulsividade com a distração e a hiperatividade é um terceiro coadjuvante. Então, mais ou menos, nós temos uma distribuição de dois grupos, formados por essas três características bem acentuadamente. Então, voltando aqui, o TDA, inicialmente ele não tinha essa nomenclatura. A nomenclatura inicial para esse transtorno era lesão cerebral mínima. É um nome feio, mas eu acho que a palavra lesão ou distúrbio cerebral mínimo, ele é mais adequado do que você falar transtorno do déficit de atenção. Porque quando você fala em transtorno do déficit de atenção, você, para quem não conhece, você já está meio que relegando a pessoa a simples e tão somente a falta de atenção. Sendo que não é só isso. De repente a pessoa pensa, não, eu não vou nem ler mais sobre o TDA porque eu não tenho só a falta de atenção. Eu tenho impulsividade e eu tenho também hiperatividade. Isso quando a pessoa nunca teve contato com essa sigla. Então a pessoa, de repente, ela está lá numa livraria, ela vê um livro sobre TDA, e depois vê a tradução da sigla. Ele pode até deixar de se interessar por esse tema, porque ele pensa, não, isso aqui não diz só para mim, eu não sou só desatento, eu tenho outras coisas. E realmente é muito mais complexo do que só desatenção. E quando você fala em lesão cerebral mínima, apesar da lesão ser um termo descartável, porque a lesão ela dá a entender um erro, Vamos dizer assim, um erro. E eu acho que é difícil você falar que é um erro, porque esse erro ele não faz com que a pessoa deixe de viver. Então lesão é uma palavra meio forte. Então eu acho que distúrbio cerebral mínimo, ele seria mais, apesar de um nome ainda feio, ele seria mais indicado, porque o TDA nada mais é do que uma característica cerebral, ou seja, não é uma doença, ou seja, não há cura, não deve ser procurada a cura, porque não há cura para o TDA, porque ela faz parte de uma construção do cérebro. Então quer dizer que você não, enquanto não inventarem o transplante cerebral, o TDA vai continuar sendo um negócio para você conviver até o fim dos seus dias. Já fiquem sabendo dessa realidade, que eu imagino que a maioria deve saber. E outra, voltando ao nome que eu acho que é mais adequado, quando você fala em lesão cerebral mínima, o mínimo quer dizer, você não precisa viver numa cadeira, numa camisa de forças, e você consegue viver, de certa forma, como os outros seres humanos. Então por isso que a palavra mínima ela é adequada. Ele é uma disfunção cerebral mínima. Ele é do cérebro, é mínimo porque não atrapalha a sua vida
apesar da sua vida ter incômodos, ao longo da sua vida você tem muitos incômodos, mas são coisas cotidianas que você consegue driblar. E principalmente depois que você se conscientiza de quem você é, você se conscientiza do material do qual você é feito, e você descobre o TDA, você consegue ver que a partir dali você consegue driblar muitas características que até então você achava realmente totalmente sem solução. E essa nomenclatura ela foi mudada um bom tempo atrás por uma conclusão dos profissionais de saúde, e hoje em dia o nome usado é o TDA. Então nós vamos dividir aqui, voltando lá atrás, dividir em 2 grupos: o TDA, que são as pessoas que têm desatenção e impulsividade, e o TDAH, que são as pessoas que têm desatenção, hiperatividade, impulsividade e hiperatividade. Então, voltando, você não sabe o que é o TDA. Vamos aqui dar mais ou menos alguma dica, porque nós vamos fazer uma série de vídeos, e não são vídeos conclusivos, porque sobre o TDA você vai nadar e não vai concluir nunca nada. Você pode chegar a alguns nortes, mas não dá para você concluir, porque você tem que conviver com isso. Mas vocês devem ter talvez conhecido, ou vocês se sentido, pessoas que são desorganizados, extremamente desorganizados, são pessoas impacientes, com coisas que não têm necessidade, são pessoas cheias de energia, que simplesmente abominam a rotina e estão sempre buscando alguma coisa estimulante. Mas eu estou falando isso aqui, são coisas assim, você deve pensar, não, mas isso aí qualquer pessoa quer isso. Hoje em dia ninguém tem paciência, hoje em dia todo mundo está desatento, e hoje em dia todo mundo quer uma coisa estimulante por causa da rotina do dia a dia. E esse é um dos fatores que dificulta a identificação do TDA, porque hoje em dia mais ou menos todo mundo está do mesmo jeito, todo mundo está mais ou menos TDAzado. Mas só que o TDA, ele é um fator que acompanha a sua vida desde que você nasce. Então, mesmo quando você não precisa estar entediado e querendo algo estimulante, você está ansioso por aquilo. Quando você está tranquilo, ou você está de repente passeando, você está de férias em algum lugar, mesmo assim você ainda está ansioso por alguma coisa, impaciente. E a questão da desorganização, você mesmo tentando, você fazendo uma força para você se organizar e não gostando de ser desorganizado, você ainda não consegue colocar as coisas em uma ordem sequenciada correta. Então, como ele é um distúrbio cerebral, você, por mais que você deteste, aí talvez essa seja a grande diferença entre a pessoa que é TDA e a pessoa comum, vamos dizer assim. O que te desagrada, o que você faz? Você consegue consertar. Então, se te desagrada fazer uma coisa, você fala, não, isso aqui me desagrada, a partir de agora eu não vou mais cometer esse tipo de atitude. Só que o TDA ele não consegue. O TDA ele tem atitudes que desagradam ele desde que ele é criança até a vida adulta, e ele não consegue se desvencilhar daquilo, porque são coisas cerebrais, são disfunções cerebrais. Então é como se imagine que a sua cabeça ele é um aparelho, e alguns aparelhos têm a parte de fiação ali no lugar correto, mas o TDA, a pessoa TDA, ainda que ela tente fazer as coisas de modo diferenciado ou deixar de ser desorganizadas e procurarem ser impacientes, elas simplesmente não conseguem, porque o gatilho cerebral ele não deixa que você se desligue daquela sua característica. Então essa que é a diferença de quem é TDA e de quem simplesmente tem um comportamento relaxado. Quem tem um comportamento relaxado, desligado e desorganizado, ele consegue, quando é uma pessoa comum, normal, vamos dizer assim, ele consegue, com o passar do tempo, ele se corrige, ele toma chamada vergonha na cara. Já o TDA não depende de ter vergonha na cara ou não. É um clique cerebral que não permite que você haja como você desejaria ou como você gostaria. E outra característica também é aquela mudança de espírito, muito característico isso, é a mudança de comportamento. Não de comportamento, porque o comportamento a pessoa até consegue segurar, se bem que é difícil por causa da impulsividade característica. Mas o que a pessoa não consegue segurar é a sua mudança de humor. É como se fosse uma mini bipolaridade.
Mas essa bipolaridade se dá frente às situações. Então, de repente, uma frase faz com que o TDA de bem-humorado passe para ficar conciso ou meio fechado por causa das coisas que o cérebro processa e ele, pela sua impulsividade, não consegue processar naturalmente. Esses detalhes todos nós vamos contar nos nossos próximos vídeos. Esse aqui é apenas um vídeo, vamos dizer assim, introdutório, né? Para a gente mais ou menos comentar o que nós vamos abordar nesse nosso canal, que é o universo TDA, que ele não tem mapa da mina, porque não tem uma mina para você descobrir. O que você pode fazer é escutar relatos e você, de repente, ter um certo norte de como você pode tentar procurar ajuda ou então tentar entender do que material você é feito. Outra característica também dos TDAs é a grande tentativa de começar projetos e não terminar, tanto projetos pessoais como projetos profissionais ou acadêmicos. Você, de repente, um belo dia, você acorda com uma super ideia e você pensa em fazê-lo, já sonha nela pronta, você começa a fazer e em pouco tempo você abandona. Essa é uma característica também do TDA. E tudo isso são problemas, são gatilhos, como eu já disse, cerebrais. Você não consegue corrigir isso porque isso está no seu cérebro, ele faz parte do seu funcionamento mecânico. É como se, eu citei, como se você fosse um smartphone em que na sua fiação um fio está soldado no lugar errado. Então ele vai apresentar aquele defeito hoje, talvez amanhã não, daqui outro dia apresenta de novo, mas o tempo todo ele vai apresentar aquela característica, vamos dizer assim, peculiar. Bem, mas é isso, esse nosso vídeo inicial ele só vai dar uma pequena dica, né, de que a gente vai tratar no nosso canal. Não vai ser um canal assim sério, nós vamos falar de forma bem descontraída, eu espero. E assim, não vai ser nada acadêmico, não vai ter chatice de citar cuidados de psicólogos, nada dessas coisas assim. Vai ser só uma troca de ideias e que eu espero que ajude ou dê um norte para alguém, ou pelo menos um entretenimento para alguém nesse planeta. É isso aí, eu vou encerrando aqui esse vídeo. Espero que vocês fiquem curiosos e pensem em assistir aos próximos. Valeu, um abraço para quem eu não conheço e vamos aí tentar manter esse nosso TDA diário, controlado e bem resolvido. Valeu, um abraço para quem eu não conheço e tchau!